Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam ficando em casa, né, tomando os cuidados básicos para a gente ficar bem e voltar às aulas logo, né mesmo? Bem, enquanto as aulas não voltam, enquanto isso fica só no sonho, vamos fazer a correção da nossa atividade por aqui. Na semana passada, a tarefinha de casa de vocês foi a leitura de 2 textos, né? O primeiro lá da página 70, atividade da página 71, próximo texto, página 74 a 78, e as atividadezinhas da 79 a 81, ok? Peguem o livro de vocês de língua portuguesa e vamos acompanhar a leitura aí, ok? Bem, lá na página 70 nós temos uma parábola, né? Um pequeno textinho aí. E na página 71, algumas atividades de interpretação dessa parábola, ok? Vou fazer a leitura, vocês acompanhem e aí nós vamos passar para a correção das atividades. Lembrando que eu passarei o gabarito, né? Tirarei foto do gabarito, mas é importante vocês acompanharem as videoaulas, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão, mandem para mim pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá. O homem, o menino e o burro. É uma parábola de Lécio Cordeiro, né? Parábolas para ler na escola. É o livro em que foi retirado aí este texto. O homem, o menino e o burro. Um homem ia com o filho levar um burro para vender no mercado. Por que você está levando um burro estrada fora sem nada no lombo enquanto você se cansa? Perguntou um homem que passou por eles. Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro e os 3 continuaram seu caminho. Que menino preguiçoso! Que vergonha deixar seu pobre pai, um velho, andar a pé enquanto vai montado, disse outro homem com quem cruzaram. O homem então tirou o filho de cima do burro e montou ele mesmo. Passaram 2 mulheres e uma disse para a outra: Olhe só que sujeito egoísta, vai no burro e o filhinho a pé, coitado. Ouvindo aquilo, o homem fez o menino montar no burro na frente dele. O primeiro viajante que apareceu na estrada perguntou ao homem: Esse burro é seu? O homem disse que sim. O viajante continuou: Pois não parece, pelo jeito como o senhor trata o bicho. Ora, o senhor é que devia carregar o burro em lugar de fazer com que ele carregasse 2 pessoas. Na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro num pau e lá se foram pai e filho aos tropeções carregando o animal para o mercado. Quando chegaram, todo mundo riu, tanto que o homem, enfurecido, jogou o burro no rio, pegou o filho pelo braço e voltou para casa. 1. Nessa parábola, qual é a situação de fundo que serve para a construção do dilema do homem? O menino e o homem, eles estavam indo vender o burro, né? Então, eles estavam viajando a caminho do local, do comércio, para eles venderem o burro. Então, o homem estava fazendo uma viagem com seu filho para levar seu burro para ser vendido no mercado da cidade. Ok? Segunda questão. Ao longo da viagem, o trio se depara com 4 diferentes opiniões. Quais são elas? Então, durante a viagem aí, eles encontram pessoas, viajantes, pessoas que cruzam o caminho deles e então eles demonstram opinião, né? Primeiro, de que o burro deveria carregar o homem, né? Depois que o homem estava sendo egoísta por deixar o menininho andar e ele ir no burro. Depois que o homem não tinha compaixão do burro porque ele estava carregando muito peso. E também
que o homem tinha se equivocado, né? Eles riram do homem porque eles estavam carregando o burro, né? No maior trabalho. Eles amarraram as pernas do burro e estavam carregando o animal, certo? Então eles encontraram aí essas opiniões divergentes. Então vamos enumerá-las aí, ó. 1. O burro deveria carregá-los ou um deles para evitar que se cansassem. E foi a primeira opinião que nós encontramos aí na parábola. 2. O homem deveria ir montado e não o menino. Segunda opinião. 3. O menino deveria ir montado e não o homem. Quarta e última opinião, o burro é que deveria ser carregado, ok? Então, vocês vão numerar aí as opiniões e vão escrever, tá bom? Podem escrever com as próprias palavras de vocês, tá bom? É bem tranquilo, bem fácil. 3. Quais são os argumentos que sustentam os diferentes pontos de vista? Primeiro que o animal que deveria carregar, né, porque ele é um animal justamente de carga. Outra opinião aí que nós podemos tirar, porque o menino é novo e o homem é que deveria ir no burro. A opinião contrária a essa, de que o homem era egoísta e por o menino ser novinho ele também deveria ir no burro, tá bom? Vamos enumerar aí também essas opiniões. 1. Por ser um animal de carga, o burro deveria ser aproveitado para carregá-los ou um deles para não se cansarem. Segunda opinião, por ser velho, o homem deveria ser carregado, não o menino. Terceira opinião, o homem era egoísta porque fazia o menino andar enquanto ele ia montado. E quarta opinião, o burro certamente não pertencia ao homem, porque estava sendo maltratado. Então, vocês vão numerar mais uma vez e colocar essas opiniões, lembrando que o gabarito da atividade será enviado na sala de aula virtual para ficar mais fácil essa correção, tá bom? Quarta questão. Para você, qual é a opinião mais acertada? Ou você teria outra saída para o dilema? Justifique. Essa resposta é pessoal. Qual dessas opiniões aí que você acha que é a mais coerente, a mais acertada? Ou caso nenhuma delas, você concorde com nenhuma delas, qual que seria a solução? O burro ir sozinho, o burro carregar ambos, o pai e o filho? Como? Qual que seria a opinião mais certa? Vão refletir, vão pensar e vão responder aí para mim, tá bom? 5. Que lição moral podemos tirar dessa parábola? Qual que é o ensinamento que nós podemos tirar aí dessa parábola, né? Que as pessoas sempre vão criticar. Não importa o que você faça, sempre haverá opiniões divergentes, sempre vai ter alguém para dar uma opinião, fazer uma crítica, né? Então, vamos lá. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, não é? O homem, ele sempre ouvia a opinião do outro, né? Então, e assim que ele fazia o que o outro falava, vinha outra pessoa para criticar. E acabou que no final ele não agradou ninguém. Todo mundo criticou ele, tá bom? Então, nós devemos aprender que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nunca. E às vezes nessa tentativa aí de agradar todo mundo, a gente se frustra, não é mesmo? Então, atividade da página 71, corrigida. Vamos passar agora para a página 74
em que nós temos aí um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Eu espero que vocês já tenham feito a leitura desse livro. Quem não fez, faça. Bom, que é um livro muito bom. Então, vamos lá. O Pequeno Príncipe 21, é do capítulo 21, tá bom? Página 74, iniciando aí o segundo momento do capítulo 2 de língua portuguesa, ok? E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. A raposa pareceu intrigada. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade.
Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Assim, o príncipezinho cativou a raposa, mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: "Ah, eu vou chorar." "A culpa é tua", disse o príncipezinho. "Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse." "Quis", disse a raposa. "Mas tu vais chorar", disse o príncipezinho. "Vou", disse a raposa. "Então, não sais lucrando nada." "Eu lucro", disse a raposa, "por causa da cor do trigo." Depois ela acrescentou: "Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te farei presente de um segredo." Foi o príncipezinho rever as rosas. "Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo." E as rosas estavam desapontadas. "Sois belas, mas vazias", disse ele ainda. "Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é, porém mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o paravento. É a minha rosa." E voltou então a raposa. "Adeus", disse ele. "Adeus", disse a raposa. "Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos." "O essencial é invisível para os olhos", repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. "Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante." "Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa", repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. "Os homens esqueceram essa verdade", disse a raposa, "mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa." "Eu sou responsável pela minha rosa", repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Então, nós temos aí um pedacinho do livro Pequeno Príncipe, tá bom? Repito, quem tiver oportunidade, por favor, leiam. É uma leitura muito gostosa de se fazer, tá bom? Vamos agora para as nossas atividades, lá na página 79. Questão 1. Para a raposa, cativar significa criar laços. O que quer dizer isso? Criar laços para a raposa é você se tornar especial para alguém. Criar laços, criar intimidade, amizade com alguém, né? E essa pessoa, então, quando você passa a criar laços com ela, ela se torna única, ela se torna especial. Então, podemos deixar nossa resposta assim: criar laços significa tornar-se especial para alguém, que também se torne especial para você. Cativar, portanto, quer dizer conquistar e requer responsabilidade. Quando nós criamos um laço de amizade com alguém, nós temos uma responsabilidade, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, se você cativa uma amizade, se você conquista, né, a amizade, o amor de alguém, você é responsável por aquilo, por aquele bem precioso, ok? Segunda questão. Por que a raposa se queixa de que sua vida é monótona? Ela fala que é porque ninguém a cativou ainda, né?
ela não foi cativada por ninguém. Então, as galinhas que ela caça são sempre iguais, os homens que a caçam são sempre iguais, né? Então, quando você cativa alguém, que essa pessoa se torna única, se torna diferente, né? Deixa de ser comum. Então, vamos lá para o gabarito? Porque ninguém a cativou ainda. Por isso, para ela, todos os dias são iguais. Ela caça as galinhas e os homens a caçam. E para ela, todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. Terceira questão. Para a raposa, o trigo é inútil, pois ela não come pão. Mas se o pequeno príncipe a cativasse, o trigo se tornaria útil para ela. Por quê? A raposa diz que o trigo se tornaria útil, né? Se tornaria algo que fizesse ela lembrar do cabelo dourado do príncipe, né? Então, sempre que ela olhasse o trigo, ela se lembraria daquele que ela cativou, né? O pequeno príncipe. Então, o gabarito, porque ela faria com que a raposa se lembrasse do príncipezinho. Se vocês quiserem acrescentar aí, fica legal também a questão da cor dourada do cabelo do príncipe, tá bom? Quarta questão. Leia o trecho a seguir e analise as questões, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compraram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. A. O príncipe não se interessou por cativar a raposa? Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Ele se interessou, sim, ele cativou a raposa. Então, letra A, F de falso. B. Para se tornar amigo da raposa, o pequeno príncipe precisou cativá-la. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A raposa disse que sem que ele a cativasse, ele era comum, era igual a 1000 outros garotos. Então, ele precisou cativá-la para criar esse laço de amizade. C. Para a raposa, os homens não estão cativando uns aos outros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ela diz aí no trecho que a gente acabou de ler, que os homens compram tudo pronto em lojas, mas ainda não existem lojas de amigos. Os amigos, para se ter amigos, é necessário cativá-los. E é por isso que hoje em dia os homens não têm amigos. Ok? Então aí a questão C, V de verdadeiro. D. Não é preciso criar laços para conhecer bem alguém. Falso, né? Nós vimos aí que é necessário cativar alguém para nós conhecermos, né? Letra E. A frase por favor, cativa-me é imperativa e expressa um pedido verdadeiro, né? Então aí nós temos uma ordem imperativa, é um desejo, um pedido, por favor, cativa-me. Então, letra E, verdadeira. Letra F. O enunciado, a gente só conhece bem as coisas que cativou, é optativo, pois expressa um desejo. F, né? Aí ela apenas expressa, né, um fato. Então, o enunciado, a gente só conhece bem as coisas que cativou,
não expressa desejo, tá bom? É só uma informação aí que ela expressou. É uma frase declarativa, ok? E não optativa. Então, letra F, F de falso. Letra G. O enunciado, os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, expressa uma declaração feita pelo Pequeno Príncipe. É falsa porque expressa uma opinião, tá bom? Uma opinião e não feita pelo Pequeno Príncipe, né? Ela é feita aí pela raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. F, não é uma declaração feita pelo Pequeno Príncipe, sim pela raposa. Letra H. Ao dizer, se tu queres um amigo, cativa-me, a raposa faz um pedido ao príncipezinho. Verdadeiro, né? A raposa diz que se o príncipezinho quiser a amizade, então é necessário que ele a cative, ok? Então, gabarito A, F, B, V, C, V, D, F, letra E, V, letra F, F, letra G, F e letra H, V. Certinho? Vamos passar para a próxima. 5. Para a raposa, o que é necessário fazer para cativar alguém? Ter paciência, não é? Ela diz, você vai ficar aí apenas me olhando e eu irei olhar para você com o cantinho do olho, né? Então devemos ter paciência para conquistar alguém, não é de uma hora para outra, não é virando para uma pessoa e falando, vamos ser amigos? Calma, é um processo, né? É um processo que ocorre e devemos ter paciência para que isso se realize, certo? Então, 5, ter paciência e se aproximar aos poucos. 6. Quando retoma para se despedir da raposa, depois de ter visitado as rosas, o Pequeno Príncipe recebe um presente. O que é? Qual que é o presente que o Pequeno Príncipe recebe? Um segredo, né? Que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então, o essencial nós temos que ver com o coração, ok? Então, gabarito, o presente que ele recebe é um segredo, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, para os olhos. 7. O que você achou desse presente? Você concorda com a raposa? Agora é a vez de vocês escreverem novamente. Você concorda com isso? Que o essencial é invisível aos olhos, que nós precisamos ver o essencial com o coração? Vocês vão escrever aí e vão mandar para mim, tá bom? Mas a resposta é pessoal. A 8 também é uma resposta pessoal. Qual que é a pergunta, a questão? Na despedida, a raposa falou para o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O que você acha dessa declaração? Você acha que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativamos? Vão responder aí também, tá bom? Com as palavrinhas de vocês, vão pensar, refletir e escrever, ok? 9. No capítulo 1, estudamos a fábula, um gênero de texto em que os personagens são animais que agem como seres humanos. Nas fábulas, quais são as características comumente atribuídas à raposa? Nós vimos lá que comumente a raposa nas fábulas, elas são más, elas são antagonistas, elas são traiçoeiras, malvadas, né? Nós vimos lá no Lobo e o Cordeiro, né? Outras fábulas lá que eu não vou me recordar o nome, mas geralmente a raposa, ela possui características de antagonista, de vilã, né? Então, falsa, traiçoeira,
perigosa e etc. E vocês podem voltar aí algumas atividades que a gente já fez. Nós já elencamos algumas características desses personagens, lembram? Podem voltar aí, né, fazer uma colinha e colocar aqui na questão 9, tá bom? 10. A raposa que o Pequeno Príncipe cativou na sua viagem em busca de novos amigos tinha essas características? Essa raposa aí do Pequeno Príncipe, ela era traiçoeira, ela era má? Não mesmo, né? Ela era sábia. Então, não, a raposa do Pequeno Príncipe era amiga, sábia, inofensiva, paciente e etc. Vocês podem colocar aí mais características, tá bom? Questão 11. No início deste capítulo, conhecemos os personagens que normalmente protagonizam as parábolas. Com quais deles podemos identificar a raposa de O Pequeno Príncipe? Então, nós vimos aí que a raposa ela é sábia, né? Então, relacionamos raposa e sabedoria. E nós sabemos também que nas parábolas, os personagens que costumam representar a sabedoria são os velhos. Então, nós podemos relacionar aí a raposa aos velhos, né? Explique. Então, nós podemos relacionar com o velho devido à sua sabedoria, ok? Questão 12. Qual o maior ensinamento que podemos tirar desse trecho de O Pequeno Príncipe? Que nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, ok? Então, aí na página 81, nós finalizamos a correção da atividadezinha que foi para casa na semana passada, ok? Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre oração e período, ok? Tchauzinho!